Prepare-se para uma jornada que vai te fazer repensar cada olhar que você já lançou sobre a vida. Imagine um palco, luzes vibrantes, a energia de milhares de pessoas pulsando em uníssono. Agora, imagine o silêncio que se segue, o eco distante da última nota musical, e um homem, não qualquer homem, mas Pedro, outrora um cantor promissor, agora reduzido a um sussurro de esperança em meio à vastidão da noite. Acredite, o que aconteceu a seguir desafia qualquer roteiro de ficção. Uma reviravolta que acende a chama da esperança onde menos se espera. Mas será que a chama da esperança é suficiente para iluminar a escuridão do desespero? Antes de desvendarmos juntos esse enigma, te convido a embarcar nessa história comigo. Deixe seu like, faça essa corrente de esperança crescer e permita que mais pessoas sejam tocadas por essa narrativa. A noite ainda carregava o calor do show, a multidão dispersava-se em ecos de aplausos, e Amado Batista, o ícone da música, deslizava em sua van blindada pelas ruas que se esvaziam. Cansado, mas com a alma vibrante, ele observava a cidade adormecer, as luzes dos letreiros como confetes de uma festa que se despedia. E então, num semáforo, um rosto. Um homem, não um qualquer, mas Pedro, com a alma marcada pelo tempo, a barba desalinhada, e um pedido que ecoou no silêncio da noite: moço, por Deus, só preciso de R$ 10 para matar a fome. O segurança, pronto para agir, foi detido por um gesto de Amado. Algo na voz rouca de Pedro, um timbre que carregava a melodia de um passado distante, despertou a curiosidade do cantor. Amado inclinou-se, buscando nas feições marcadas um antejo de familiaridade. Qual o seu nome? Perguntou Amado, a voz calma cortando o ar tenso. Pedro, respondeu o homem, com o olhar desconfiado, mas duvido que o senhor já tenha ouvido falar de mim. O coração de Amado acelerou. Aquele nome, aqueles olhos, despertaram uma memória adormecida. Pedro, você já cantou antes, não já? A expressão de Pedro mudou, um brilho de saudade acendendo em seus olhos. Como o senhor sabe? Amado respirou fundo, a certeza invadindo seu peito. Aquele homem já havia trilhado os palcos da vida, mas o que o teria levado a essa ruína? O semáforo abriu, o motorista aguardava a ordem, mas Amado já havia tomado sua decisão. Estacione ali, ordenou, quero ouvir essa história. E assim, em uma rua discreta, a van parou, os seguranças em alerta, mas Amado com a alma em paz. Algo dizia que aquela noite mudaria o rumo de muitas vidas. Pedro, ainda surpreso com a atenção recebida, aproximou-se da janela aberta, seus olhos cansados carregando a chama de um passado glorioso. Você já cantou antes, não já? Amado repetiu, fixando o olhar em Pedro. O que você está achando dessa história? Conta para a gente aqui nos comentários. Um sorriso amargo curvou os lábios de Pedro. Faz tempo demais. A voz carregava o peso de uma vida inteira, a melodia de um sonho desvanecido. Mas onde foi que eu ouvi sua voz? Insistiu Amado, a memória como um quebra-cabeça prestes a se completar. Pedro passou a mão pelo rosto, tentando apagar as marcas do tempo, as cicatrizes da luta. Respirou fundo, desviando o olhar, antes de revelar: participei do Festival Sertanejo Nacional, há 20 e poucos anos. Cheguei à final, mas perdi para um cantor que fez sucesso. O silêncio invadiu a van, denso e carregado. Amado franziu a testa. Festival Sertanejo Nacional, um palco de sonhos, um trampolim para a fama. E então, a memória se acendeu. Eu me lembro de você, exclamou Amado, a surpresa tingindo sua voz. Pedro ergueu a cabeça, incrédulo. O quê? Sim, você cantava bem. Lembro de ter ouvido falar de você, uma promessa da música sertaneja. Um riso fraco, quase irônico, escapou dos lábios de Pedro. Promessa, essa é a palavra certa. Amado sentiu o peso daquela resposta, a melodia triste de um talento perdido. O que aconteceu? Perguntou, a curiosidade o consumindo. Pedro olhou para as próprias mãos, sujas e trêmulas. A vida aconteceu, respondeu, a voz embargada. Comecei a beber, só para aliviar a pressão, as cobranças, a frustração de não alcançar o que eu queria. Quando vi,
Já tinha perdido contratos, oportunidades, amigos. Uma pausa, um suspiro pesado. Veio o divórcio, perdi minha casa, minha família, e quando me dei conta, estava nas ruas. Antes de prosseguirmos com essa história que arrebata a alma, te convido a fazer parte dessa corrente de emoções. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que você está sentindo. De onde você nos assiste? Sua participação é essencial para que possamos levar mais histórias como essa para o mundo. A van mergulhou em um silêncio profundo. E nunca mais cantou? Perguntou Amado, a voz carregada de tristeza. Pedro encarou, os olhos marejados. Nunca mais tive motivos. Amado cruzou os braços, pensativo. Aquela história ainda não havia terminado, a melodia da esperança ainda coava em seu coração. E se hoje fosse um bom motivo? Perguntou, um sorriso travesso brincando em seus lábios. Pedro franziu a testa, confuso. Como assim? Quero ouvir sua voz, disse Amado, o olhar fixo em Pedro. Cante para mim. Um nó se formou na garganta de Pedro. Fazia anos que ninguém lhe pedia para cantar, anos que sua voz se afogava no silêncio da desesperança. Se ainda existe música dentro de você, quero ouvir, insistiu Amado. Pedro engoliu em seco, o medo da vergonha o paralisando, mas algo dentro dele gritava, implorando por uma segunda chance. Respirou fundo, fechou os olhos e deixou a melodia fluir. E o que aconteceu a seguir? Bem, o que aconteceu a seguir prendeu a respiração de todos, um momento mágico que desafiou o tempo e a descrença. A voz de Pedro, no início hesitante, fraca, como um instrumento enferrujado, começou a ganhar força, a se libertar das amarras do passado. Um timbre rouco, profundo, carregado de dor, mas também de uma emoção que só a vida, com suas alegrias e tristezas, pode ensinar. Era a voz de um homem que já teve tudo e perdeu, mas que ainda tinha a chance de recomeçar. Naquela van, um silêncio reverente se instalou. Os seguranças, o motorista, todos trocavam olhares de espanto, a alma tocada pela força daquela voz. Sem palco, sem microfone, apenas a essência crua de um talento que resistiu ao tempo. Amado Batista, com o olhar fixo em Pedro, absorvia cada nota, cada emoção, reconhecendo ali não apenas um cantor, mas uma história de superação. Quando a última nota se dissipou, Pedro baixou a cabeça, a vergonha e o medo consumindo. Eu avisei, murmurou, esperando o julgamento. Mas o silêncio que se seguiu não era de rejeição, mas de impacto. Meu Deus, sussurrou um dos seguranças, os olhos marejados. O motorista limpou as lágrimas discretamente, e Amado Batista abriu um sorriso. Você tem ideia do que acabou de fazer? Perguntou Amado, a voz carregada de emoção. Pedro ergueu os olhos, confuso. O quê? Você me arrepiou inteiro, exclamou Amado, a sinceridade transbordando em suas palavras. Pedro piscou, incrédulo. Não brinque comigo, senhor. Eu nunca brinco com música, respondeu Amado, sério. Ele olhou para sua equipe, vendo nos olhos de cada um o mesmo impacto. Você ainda tem uma voz incrível, Pedro. Mas o mais importante, você ainda tem alma quando canta. E isso, ninguém pode tirar de você. Pedro balançou a cabeça, como se tentasse acreditar, mas a realidade o puxava para baixo. Isso não muda nada. Minha vida já acabou. Quem disse isso? Retrucou Amado, firme. Sua história ainda não terminou. Você só precisa de uma nova chance. Pedro riu, sem humor, e onde eu vou conseguir isso? Amado Batista inclinou-se para frente, e disse algo que mudaria tudo, comigo. Os olhos de Pedro se arregalaram. O quê? O que quer dizer com isso? Quero te ajudar a voltar para a música. Mas para isso, você precisa confiar em mim. Pedro ficou mudo, sem reação. A esperança, há tanto tempo adormecida, começava a despertar. No fundo, algo lhe dizia que era hora de acreditar novamente. E assim, o impossível começou a tomar forma. O silêncio tomou conta da van, enquanto Pedro tentava processar as palavras de Amado. Você quer me ajudar a voltar para a música? Perguntou, a voz tremendo de incredulidade.
Amado Batista sorriu levemente. Quero. Mas isso depende de você. Pedro abaixou a cabeça, a dúvida o consumindo. Eu não sei, murmurou. Já faz tanto tempo. Nem sei se ainda sou capaz. Você acabou de cantar e emocionou todo mundo aqui. Acha mesmo que não é capaz, retrucou Amado, com convicção. Os seguranças e o motorista concordaram com a cabeça, um deles comentando: cara, eu senti um arrepio de verdade. Pedro olhou para todos, tentando absorver aquelas palavras. Há anos ele não recebia um elogio sincero, há anos sua voz era ignorada, esquecida. Ninguém mais o via como um artista, apenas como um homem que a vida havia esquecido. E se for tarde demais? Perguntou Pedro, mais para si mesmo do que para Amado. Amado respirou fundo, a voz carregada de experiência. Sabe quantas vezes eu pensei isso na minha vida? Quantas vezes eu quase desisti? O medo do fracasso destrói mais sonhos do que o próprio fracasso. Pedro refletiu em silêncio, ainda sujo, mal vestido, cansado. Mas pela primeira vez em anos, sentia que alguém enxergava além da aparência, que alguém acreditava em seu potencial. Amado percebeu a hesitação e decidiu ir além. Não estou falando só de música. Quero te tirar dessa vida. Você aceita minha ajuda? A pergunta pairou no ar, densa e carregada de esperança. Pedro fechou os olhos, o coração gritando sim, a mente sussurrando não. Depois de tanto tempo, era difícil acreditar que a vida ainda pudesse lhe oferecer algo. Mas quando abriu os olhos e viu Amado Batista estender a mão, sentiu um aperto no peito. Se dissesse não, talvez nunca mais tivesse essa chance. Com a voz embargada, respondeu: eu aceito. Amado Batista sorriu, satisfeito. Então, entre no carro. A partir de hoje, sua vida vai mudar. Pedro hesitou por um segundo, como se temesse que tudo fosse uma ilusão. Mas respirou fundo e deu o primeiro passo para sua nova história. A van seguiu em silêncio pelas ruas da cidade. Pedro olhava pela janela, vendo os lugares que sempre percorreu a pé, agora passando diante de seus olhos de dentro de um carro de luxo. Sentia um misto de alívio e medo. Amado Batista percebeu seu nervosismo e o tranquilizou. Vamos primeiro para um hotel. Você precisa descansar, tomar um banho, comer algo decente. Depois conversamos sobre os próximos passos. Pedro assentiu, mas sua mente ainda estava presa ao passado. Houve um tempo em que dormia em bons hotéis, fazia shows, sonhava com um futuro brilhante. Agora, estava ali, aceitando a caridade de alguém que nunca deveria ter precisado ajudá-lo. Ao chegarem ao hotel, os seguranças ficaram atentos enquanto Pedro descia do carro. Ele olhava para tudo com estranheza, fazia anos que não entrava em um lugar tão elegante. No quarto, o chuveiro quente lavou não apenas a sujeira, mas também parte do peso que ele carregava. Quando saiu do banho e vestiu as roupas limpas que Amado havia mandado comprar, quase não se reconheceu no espelho. No restaurante do hotel, Amado Batista já o esperava. Quando Pedro se sentou, um prato farto foi colocado à sua frente. Ele olhou para a comida, sem saber por onde começar. Pode comer, sem pressa, disse Amado, observando-o. Pedro não respondeu, apenas pegou o talher e levou a primeira garfada à boca. O sabor da comida bem preparada fez seus olhos marejarem. Há quanto tempo não sentia aquilo? Após alguns minutos de silêncio, Amado quebrou o gelo. Amanhã, vamos para um estúdio. Quero que você ensaie. Veja como sua voz está. Pedro parou de mastigar, os olhos fixos em Amado. Um estúdio? Sim. Você quer voltar ou não? Perguntou Amado, com um sorriso encorajador. Pedro respirou fundo. Eu quero. Mas e se eu não for mais o mesmo? E se minha voz não tiver mais força? Amado sorriu. Só há um jeito de descobrir. Pedro baixou os olhos para o prato, a ansiedade misturada à esperança. Ele sabia que teria que enfrentar seus próprios medos, e agora, mais do que nunca, não podia recuar. No dia seguinte, o primeiro desafio real o aguardava, e ele não sabia se estava pronto.
O carro seguiu em direção a um estúdio de gravação no centro da cidade. Pedro olhava pela janela, o coração acelerado a cada quilômetro percorrido. Tentava se convencer de que estava pronto, mas o medo era uma sombra persistente. E se ele falhasse? Ao chegarem, Amado guiou Pedro para dentro do estúdio. O lugar era moderno, repleto de equipamentos de última geração, o cheiro de madeira e isolamento acústico misturado ao aroma de café fresco. "Bem-vindo ao seu novo começo", disse Amado, dando um tapinha no ombro de Pedro. O produtor musical, um homem experiente de expressão séria, observou Pedro com desconfiança. "É esse o cara?", perguntou a Amado. "Sim, e ele vai surpreender você", respondeu Amado, confiante. Pedro engoliu seco, sentindo os olhos de todos sobre ele. Por um momento, pensou em desistir, mas então lembrou-se da noite anterior, do banho quente, da comida boa, da oportunidade que nunca imaginou ter novamente. Ele não podia desperdiçar aquilo. O produtor o levou até a cabine de gravação. O microfone estava ali, esperando. O ambiente era isolado, e do outro lado do vidro, Amado e a equipe do estúdio observavam atentamente. "Vamos gravar um teste. Quando estiver pronto, pode começar", disse o produtor pelo interfone. Pedro colocou os fones e sentiu o peso daquele momento. E se sua voz não fosse mais a mesma? O medo crescia dentro dele como um nó na garganta. Ele tentou cantar, mas a voz falhou. Silêncio. O produtor franziu a testa. "Está nervoso?" Pedro assentiu, envergonhado. Amado Batista pegou o microfone e falou calmamente: "Esqueça tudo ao redor. Cante como se estivesse sozinho, como naquela noite na rua. A música ainda está dentro de você." Pedro respirou fundo, fechou os olhos, tentou esquecer que estava em um estúdio, que estava sendo julgado. E então, começou a cantar. A primeira nota saiu baixa, trêmula, mas depois de alguns segundos, sua voz começou a ganhar força. O timbre, mesmo castigado pelo tempo, ainda carregava uma emoção única. O produtor trocou olhares com os assistentes do estúdio, que começaram ouvindo com ceticismo, mas agora aprendiam a respiração. Amado Batista sorriu, ele sabia que o talento ainda estava lá. Quando Pedro terminou, o estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. O produtor tirou os fones lentamente e disse: "Isso foi incrível." Pedro olhou para Amado, como se procurasse confirmação. O cantor apenas sorriu e disse: "Eu disse que você ia surpreender." Pedro respirou fundo, sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança. Ele ainda era um cantor, e agora estava pronto para provar isso ao mundo. Os dias que se seguiram foram uma maratona de esperança e superação. Amado Batista, com a maestria de quem conhece os palcos da vida, organizou cada detalhe para que Pedro pudesse reencontrar seu lugar no mundo da música. Ensaios diários, ajustes vocais, preparo emocional, cada momento era uma batalha contra os fantasmas do passado. No início, a sombra da dúvida ainda pairava sobre Pedro. Cada nota cantada carregava o peso dos anos perdidos, a melodia triste de um sonho interrompido. Mas, com a paciência e a dedicação de Amado, a chama da confiança começou a reacender. E então, o grande dia chegou. O estádio, um mar de rostos ansiosos, pulsava com a energia da multidão. Nos bastidores, Pedro, vestindo roupas novas, sentia o frio na espinha, o mesmo medo que o havia paralisado anos atrás. "Eu não sei se consigo", murmurou, a voz embargada. Amado Batista colocou a mão em seu ombro, um olhar firme e encorajador. "Você já passou pelo pior", disse ele, com a voz carregada de convicção. Pedro engoliu seco, respirando fundo. Quando o show começou, a energia do público era contagiante, um coro de vozes unidas pela música. Pedro assistia de longe, o coração acelerado, a ansiedade crescendo a cada minuto. E então, o momento crucial chegou. Amado Batista pegou o microfone e, com a voz carregada de emoção, anunciou: "Hoje, quero apresentar a vocês um homem que a vida tentou derrubar, mas que a música nunca esqueceu. Com vocês, Pedro." Os refletores se voltaram para Pedro, e por um instante, suas pernas vacilaram. Mas as palmas começaram a ecoar, um convite irrecusável.
Ele respirou fundo e caminhou até o centro do palco. Ao segurar o microfone, sentiu o peso da história que carregava. Olhou para a multidão, e por um momento, o medo paralisou. Mas então, Amado Batista sussurrou ao seu lado: apenas cante. E Pedro cantou. As primeiras notas saíram hesitantes, mas logo sua voz preencheu o estádio, a melodia carregada de anos de dor, superação e esperança. O silêncio inicial da plateia se transformou em aplausos, pessoas chorando emocionadas a cada verso. Pedro renascia diante de milhares de testemunhas. Quando a última nota coou, o estádio explodiu em uma ovação, um mar de palmas e gritos de alegria. Pedro levou a mão ao rosto, incrédulo, emocionado. Ele conseguiu. Nos bastidores, Amado Batista o esperava, um sorriso discreto iluminando seu rosto. Pedro olhou, a voz embargada, sem palavras para expressar o que sentia. Eu não sei o que dizer, murmurou. Amado colocou uma mão firme em seu ombro. Não precisa dizer nada. Apenas sinta. Pedro fechou os olhos, inspirando fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que existia, não como o homem esquecido nas ruas, mas como alguém que ainda tinha valor, que ainda tinha uma melodia para compartilhar com o mundo. Naquela noite, Pedro dormiu um sono profundo e reparador, como não experimentava há anos. Ao acordar no hotel, sua vida já havia se transformado em um novo capítulo. Se você está se emocionando com essa história de superação, te convido a apoiar o canal com um valeu demais. Sua contribuição nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como essa. Cada gesto faz a diferença. O vídeo da apresentação de Pedro se espalhou como fogo pelas redes sociais, jornais e programas de televisão. O cantor esquecido que renasceu nos palcos era o assunto do momento. O telefone de Amado Batista não parava de tocar. Produtores, empresários e pessoas que antes ignoravam Pedro agora queriam sua atenção. Mas para Pedro, o maior presente não foi a fama, mas sim algo muito mais simples e profundo. Caminhando pelo hotel, ele se deparou com um grande espelho no corredor. Parou, olhou-se com atenção, tocou o próprio rosto, como se precisasse se certificar de que era real. E então, pela primeira vez em anos, ele se reconheceu. Mais tarde, em uma entrevista emocionante, perguntaram a ele qual era a maior lição que tirava de tudo isso. Ele respirou fundo antes de responder: a vida me ensinou que a gente nunca deve desistir. Eu perdi tudo, minha carreira, minha família, minha dignidade. Achei que não havia mais volta, mas a verdade é que, enquanto houver um sopro de vida, ainda há chance de recomeçar. O repórter fez mais uma pergunta: e o que diria para quem sente que não há mais esperança? Pedro olhou para a câmera, com os olhos marejados, e disse: nunca desista dos seus sonhos. Acredite em você mesmo, mesmo quando ninguém mais acreditar. Amado Batista, que acompanhava a entrevista, sorriu. Ele sabia que Pedro havia aprendido a lição mais importante: o talento nunca morre, só precisa de uma nova chance. E você? O que achou da atitude de Amado Batista? Você teria feito o mesmo? Compartilhe sua opinião nos comentários. E assim, a história de Pedro nos mostra que a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados, que a música tem o poder de curar e transformar vidas. Mas a pergunta que fica é: quantas outras histórias como a de Pedro estão esperando para serem contadas? Quantos talentos estão adormecidos, esperando por uma nova chance? Agradeço a você, que nos acompanhou nesta jornada emocionante. Espero que esta história tenha tocado seu coração e te inspirado a acreditar no poder da superação. E se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal História que Emociona e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias inspiradoras. Juntos, vamos continuar espalhando esperança e emoção pelo mundo.